Você já percebeu como duas pessoas elas podem viver a mesma situação e reagir de forma completamente oposta? Imagina só, dois amigos que recebem o mesmo salário. Um deles vive dizendo: isso nunca vai ser suficiente, eu vou acabar passando dificuldade, não adianta nem tentar. O outro pensa assim: como eu posso multiplicar esse dinheiro, aprender mais e investir melhor? O que muda entre esses dois não é a quantia que recebem, não é o ambiente em que vivem, não é nem mesmo a educação que tiveram. O que muda é a mentalidade. É a lente pela qual eles enxergam a vida. E essa lente pode ser de escassez ou de abundância. A mentalidade de escassez é como uma prisão invisível. Ela coloca você dentro de um quarto fechado ali. Esse quarto não tem janela, não tem porta. E te convence de que ali é o único lugar possível de se viver. Essa mentalidade ela nasceu de crenças, de frases repetidas por pais, avós, professores, até mesmo pela sociedade. Talvez você tenha ouvido assim, dinheiro não dá em árvore. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Na vida tudo é difícil. Se alguém ganha, é porque outro perde. Essas frases, elas grudam no subconsciente e viram uma verdade absoluta. O problema é que elas moldam a forma como você se comporta. A pessoa com mentalidade de escassez, ela acha que não pode compartilhar conhecimento. Porque se compartilhar, alguém vai passar esse conhecimento para frente. A pessoa com mentalidade de escassez, ela acha que não pode arriscar, porque se der errado ela vai perder tudo. Ela acha que não pode comemorar a vitória de outro, porque isso diminui o valor da sua própria vida. E sem perceber, ela cria um ciclo de medo, de inveja, de paralisia. Ela começa a viver como se o mundo fosse um jogo de soma zero. Se alguém ganha, obrigatoriamente alguém perde. Mas a vida não funciona assim. Esse pensamento de escassez não fica só em relação a dinheiro. Ele invade relacionamentos, oportunidades, saúde, sonhos. Quem vive preso nessa mentalidade se convence de que não é capaz de encontrar um amor saudável. Porque o homem não presta, a mulher não presta, ninguém é confiável. Se convence de que não pode tentar um novo emprego porque não vai dar certo. Tem gente mais qualificada, o mercado está saturado. Se convence de que não pode mudar hábitos porque já tentou antes e não conseguiu. É tarde demais. Você não nasceu para isso. É como se a mentalidade de escassez fosse um tipo de vírus que se espalha em silêncio. Você não percebe quando você pegou, mas você sente os sintomas, o medo constante, a falta de motivação, a comparação com os outros, a sensação de que nunca é suficiente. Esse vírus paralisa. E cada dia que você alimenta esses pensamentos, mais eles criam raízes dentro de você. Agora pensa comigo aqui. Se você acredita que as oportunidades são poucas, que o sucesso é para poucos, que não há espaço para você, como você vai agir diante da vida? Vai evitar tentar, vai evitar arriscar, vai se contentar com o mínimo. Isso cria uma profecia autorrealizável. Você não acredita que não pode. E justamente por acreditar, você não faz. Não faz, não conquista, não conquista. Você reforça a crença de que não podia. É um ciclo que se repete sem fim na tua vida. É por isso que Napoleão Hill, em seu clássico lá, Mais Esperto do Diabo, ele fala sobre o ritmo hipnótico. É quando você entra nesse fluxo automático de estar sempre repetindo os pensamentos, os sentimentos, as ações, sem questionar nada. Quem pensa em escassez cria hábitos de escassez. Quem vive reclamando atrai mais situações para reclamar. Quem vive com medo de encontrar mais motivos para temer, a mente cria essa realidade. E aqui entra um ponto crucial. A mentalidade de escassez não é culpa sua, mas a responsabilidade de sair dela é sua. Talvez você tenha sido educado nesse ambiente. Talvez você tenha crescido ouvindo só sobre falta, sobre dívida, sobre crise. Talvez você tenha passado por tantas dificuldades que a sua mente aprendeu ali a se proteger, dizendo que não dá, que é impossível. Mas o fato de você ter vivido não significa que você precisa continuar vivendo. Porque a nossa mente, ela é plástica, ela pode ser reprogramada. E antes que você pense que isso é uma conversa motivacional,
Eu quero que você entenda, tudo que existe no mundo nasceu da mentalidade de abundância de alguém. O avião nasceu porque os irmãos White não aceitaram a frase "um homem não foi feito para voar". A lâmpada nasceu porque Thomas Edison não aceitou a frase "já tentamos tudo". A internet nasceu porque alguém acreditou que era possível conectar pessoas em qualquer lugar do mundo. Se esses homens tivessem a mentalidade de escassez, nós provavelmente ainda estaríamos vivendo no escuro, andando a cavalo, sem nos comunicar. Então perceba a diferença. A escassez, ela paralisa. A abundância, ela expande. A escassez, ela cria desculpas. A abundância cria soluções. A escassez só enxerga obstáculo. A abundância enxerga caminhos. É como você olhar para o mesmo copo d'água. A escassez diz que está meio vazio. A abundância diz que está meio cheio. E ainda posso encher mais esse copo. Agora eu quero que você reflita aqui. Quantas vezes por dia você age na escassez? Quantas vezes você olha para a sua vida e você pensa, eu não tenho, em vez de perguntar, como eu posso conquistar essa parada? Quantas vezes você olha para a vitória de alguém e pensa, ele teve sorte, em vez de pensar, o que eu posso aprender com essa pessoa? Quantas vezes recusa uma oportunidade só porque você acha que não é capaz? Cada pensamento desses é como uma semente. Se você planta sementes de escassez, você colhe escassez. Se você planta sementes de abundância, nós vamos colher abundância. E é nesse ponto que você começa a perceber que a realidade que você vive hoje é resultado das sementes que você plantou ontem. Mas a boa notícia é, cada dia que você tem a chance de plantar novas sementes. A escassez era uma armadilha silenciosa, mas é poderosa. Ela é reforçada muitas das vezes pela própria mídia, pelo ambiente. Quantas vezes você liga a TV lá e você só vê notícia ruim, você só vê crise, você só vê falta, você só vê miséria. Isso programa o seu cérebro para acreditar que não há saída. Quantas vezes você entra numa roda de amigos e todos estão reclamando, falando de dívida, de falta, de oportunidade, de como a vida é injusta. Você absorve esse padrão sem você perceber. O ambiente, ele molda a sua mente. Isso é sério. E é por isso que tantas pessoas permanecem estagnadas, porque mesmo desejando mudar, continuam cercadas por vozes de escassez, por narrativas de falta. E essas vozes, elas repetem a mesma mensagem. Não dá, não tente, não vai funcionar. Mas a verdade é que a escassez, ela não é um fato, é uma interpretação. O mesmo mundo em que alguém diz não dá para crescer é o mundo em que outra pessoa está enriquecendo. Já parou para pensar? É o mundo que a pessoa está prosperando, está construindo. A diferença está no filtro mental. O que você precisa entender é que a sua mente é como um imã. Se você pensa constantemente em escassez, você atrai situações que reforçam essa crença. Se você muda o padrão, você começa a atrair conexões, novas ideias, novas oportunidades. Não é mágica. Essa parada é neurociência. O cérebro tem algo chamado de ativação reticular. É a parte que filtra ali as informações. Quando você decide comprar um carro vermelho, de repente você começa a ver carro vermelho em tudo quanto é lugar. Ele sempre esteve lá, mas agora a mente filtra para enxergar. O mesmo acontece com a abundância. Quando você treina sua mente para enxergar possibilidade, ela começa a destacar essas possibilidades na sua frente. E a grande pergunta é, qual filtro você está usando hoje? Porque se você continuar com a mentalidade de escassez, você vai viver preso nos mesmos resultados, achando que não tem saída, que não tem mais jeito para a tua vida. Mas se você escolher a abundância, você vai perceber que sempre há caminho, sempre há recursos, sempre há uma forma de evoluir. Se na primeira parte nós mergulhamos aqui na armadilha da escassez, agora nós precisamos olhar para o outro lado, que é a mentalidade de abundância. E aqui eu não falo de riqueza apenas no sentido financeiro. A abundância é muito mais do que dinheiro. A abundância é enxergar a vida como um espaço infinito de oportunidades. É você acreditar que você pode crescer.
sem que isso signifique diminuir alguém. É você entender que existe espaço para todos, que o sucesso de outra pessoa não rouba o seu. Pelo contrário, prova que é possível para você também ter sucesso. Uma pessoa com mentalidade de abundância, ela enxerga o mundo como um campo vasto, um campo aberto, um campo cheio de portas, onde a escassez vê barreiras, a abundância vê caminhos, e vê vários caminhos alternativos ali. A escassez diz não tem jeito, a abundância diz sempre existe uma saída. Onde a escassez pergunta por que comigo, a abundância afirma o que eu posso aprender com isso. E essa simples troca de mentalidade, ela transforma completamente a forma como você age. E, consequentemente, os resultados que você colhe. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Imagine agora aí 2 pessoas que perderam o emprego no mesmo dia. A primeira, com mentalidade de escassez, pensa: acabou. Eu não vou conseguir outra vaga no mercado, está saturado, ninguém vai me contratar. Essa pessoa entra em desespero, paralisa, ela passa semanas, até meses, sem fazer nada. Já a segunda pessoa, com mentalidade de abundância, pensa: essa pode ser a chance de começar algo novo, de aprender talvez uma nova habilidade, quem sabe empreender, de buscar um caminho melhor do que o caminho que eu estava antes. Essa pessoa, ela age, ela se movimenta, ela estuda, ela busca conexões. Qual delas você acha que vai encontrar uma oportunidade mais rápido? Eu aprendi isso na dor, tá? Não é sobre sorte, é sobre mentalidade. A abundância, ela cria ação. A escassez, ela cria paralisia. E cada ação ou falta de ação, ela constrói o seu futuro. Pessoas com mentalidade de abundância não negam as dificuldades, mas elas recusam a acreditar que as dificuldades são o fim da linha da vida. Elas veem cada desafio como um degrau. E quanto mais degrau sobe, mais alto chegam. Outro ponto importante: a mentalidade de abundância, ela não está ligada ao que você tem hoje, mas à forma como você se posiciona diante da vida. Existem pessoas que têm muito dinheiro e ainda vivem na escassez, presas pelo medo de perder, presas na insegurança, presas na inveja. Existem pessoas que têm pouco, mas vivem em abundância, porque compartilham o que têm, porque celebram, porque acreditam, porque expandem. É por isso que a abundância é mentalidade, não é saldo bancário, não tem a ver com isso aqui. Talvez você já tenha visto alguém que, mesmo sem ter quase nada, sempre ajuda quem precisa, sempre compartilha um pouco do que tem, sempre fala de esperança, de futuro. Essa pessoa, sem perceber, ela está vibrando em abundância. E não é coincidência que, ao longo do tempo, ela acaba atraindo coisas boas, conexões, oportunidades. Porque a energia que você emana é a energia que você recebe. A abundância também muda a forma como você lida com os erros. Enquanto a escassez paralisa e diz: eu falhei, logo não sou capaz, a abundância diz assim: ó, eu falhei, logo aprendi algo novo na minha vida. Você está entendendo a diferença? Uma fecha a porta, a outra abre. Uma cria traumas, a outra cria aprendizados. É por isso que pessoas abundantes crescem mais rápido. Elas não têm medo de errar, porque elas sabem que cada erro é um investimento de experiência na vida delas. E aqui entra um ponto que pode doer um pouco. Muitas vezes você acha que não cresce porque você não tem condições certas, mas na verdade é porque você está preso à mentalidade de escassez. Você espera que tudo esteja perfeito para começar. Você espera mais dinheiro, mais tempo, mais apoio. A abundância, por outro lado, começa com o que tem. É aquela pessoa que abre um negócio simples do quarto da casa dela, com o celular que tem, e ela começa a fazer as coisas acontecerem. É aquela pessoa que não fica esperando as condições ideais, mas ela cria as condições. Agora pensa na sua própria vida. Quantas oportunidades você deixou escapar porque você estava olhando com a lente da escassez? Quantos projetos não começaram porque você acreditou que não tinha o suficiente para começar? Quantas vezes você parou no meio do caminho porque você disse que você não ia
conseguir, não ia dar certo. É duro reconhecer isso, né? Mas é libertador. Porque a partir do momento em que você percebe, você pode mudar essa parada. A mudança começa com uma escolha, mas é uma escolha consciente. Trocar a lente. Você pode acordar amanhã e continuar vendo falta, crise, medo, ou você pode acordar e decidir ver possibilidades, caminho, soluções para essa parada aí. Você pode olhar para as contas que tem e apagar e dizer, não dá, eu estou quebrado. Ou você pode olhar e dizer, não posso fazer hoje o que eu posso fazer hoje para gerar mais. Você pode olhar para a vitória de alguém e dizer, ele teve sorte. Ou você pode olhar e dizer, se ele conseguiu, eu também posso. A abundância também se manifesta em pequenos hábitos diários. A forma como você fala, por exemplo. Palavras têm poder sim, tá? Quem vive dizendo não dá, não tem, não consigo, está reforçando a escassez. Quem diz como posso? O que eu posso aprender? Qual é o próximo passo? Está reforçando a abundância. Parece detalhe, mas são detalhes que moldam a sua mente. Outro hábito poderoso da abundância é você celebrar os outros. Pessoas com mentalidade de escassez se incomodam com o sucesso alheio, sentem inveja, diminuem, criticam. Já as pessoas com a mentalidade de abundância celebram. Elas vibram com a vitória do outro. Elas vibram junto ali, porque sabem que o sucesso do outro não diminui o delas. Muito pelo contrário, abre ainda mais possibilidades. Isso cria conexões, amizades, isso cria parceria, isso cria oportunidades para ela. E existe também a prática da gratidão. Parece clichê, mas é uma das formas mais poderosas de treinar a abundância. A escassez foca na falta, a abundância foca no que já tem. Quando você agradece, começa a mudar a sua frequência, a frequência da sua mente. Você começa a enxergar mais motivos para agradecer e isso abre espaço para mais. É um ciclo positivo, mas talvez a grande diferença entre as duas mentalidades esteja na forma como você enxerga o futuro. A escassez olha para frente e vê o medo, crise, limitações. A abundância olha para frente e vê possibilidade, vê crescimento, vê expansão. E adivinha só, quem acredita que o futuro é ruim, cria um futuro ruim. Quem acredita que o futuro é bom, cria um futuro bom. Porque as suas ações de hoje são baseadas naquilo que você acredita. Então eu te pergunto, nesse vídeo, qual o futuro que você está criando? Um futuro de escassez, onde você continua repetindo os mesmos padrões de medo, de limitação, de paralisia? Ou um futuro de abundância, onde você escolhe agir, aprender, expandir, compartilhar e crescer? Você tem que se lembrar, a vida não é um jogo de cadeiras em que quando alguém senta, você perde a sua. A vida é uma mesa infinita. Sempre há espaço para mais um. Sempre há espaço. Mas se você acredita que não há lugar para você, você nunca vai se sentar. A mentalidade de abundância não pede permissão. Ela decide ocupar aquele espaço ali. Se você chegou até aqui, você já entendeu profundamente a diferença entre escassez e abundância. Os efeitos de cada mentalidade. Como elas moldam a sua vida. Agora é a hora do passo mais importante. Como você vai fazer essa transição? Porque entender não basta, né? O conhecimento só se torna poder quando ele é aplicado. Então o primeiro passo é você tomar a consciência total dos seus pensamentos. Observa sua mente como quem observa um filme. Quantas vezes por dia você pensa em falta? Quantas vezes você se preocupa com o que não tem? Quantas vezes você compara sua vida com a vida dos outros e sente medo, sente inveja, sente frustração? Esse é o ponto de partida. Não precisa julgar. Apenas observe. A consciência é a porta da entrada para a nossa mudança aqui. O segundo passo é você questionar as suas crenças limitantes. Cada frase de escassez que você repete internamente precisa ser confrontada. Você precisa se perguntar, isso é verdade? Ou é apenas uma história da minha mente que está falando comigo agora? Muitas crenças que você acha real, na verdade, foram plantadas por outros, pelo ambiente, pela sociedade, e na verdade são falsas. O mundo não é escasso, ele é abundante. O que muda é a forma como você se
interage com ele. O terceiro passo é você reprogramar a sua mente diariamente. Isso envolve as palavras, os hábitos e as ações. Troque o não posso pelo como posso. Troque o isso é impossível pelo que. O que eu posso fazer para tornar isso possível? Comece a se cercar de conteúdo, de pessoas experientes que reforcem essa abundância. Comece a ler história de sucesso, biografia de pessoas de sucesso. Ouça quem pensa grande. Esteja perto de quem age. Tudo que você consome mentalmente molda a sua visão de mundo. O quarto passo é você agir antes de se sentir pronto. A mentalidade de escassez, ela espera as condições perfeitas. A abundância, ela cria as condições. Comece hoje com o que você tem. Pequenos passos, eles acumulam grandes resultados. Comece a aprender uma habilidade nova, quem sabe, oferece um serviço, cria um conteúdo, constrói uma conexão. Cada ação gera confiança, cada ação cria energia positiva. A abundância se manifesta em movimento. O quinto passo é você praticar a generosidade, é o compartilhamento. Pessoas abundantes não guardam tudo para si, não. Elas compartilham. Elas compartilham conhecimento, compartilham tempo, compartilham recursos. E quanto mais você compartilha, mais você percebe que sempre há espaço, sempre há recursos, sempre há oportunidade. É um ciclo. Dar gera energia. Energia gera mais oportunidade. Oportunidade gera crescimento. E o sexto passo é você treinar sua mente para você enxergar as oportunidades. Em vez de você focar no que deu errado, você tem que perguntar o que eu posso aprender, o que eu posso aproveitar, como eu posso transformar isso em crescimento na minha vida. Cada obstáculo, ele se torna uma chance de você expandir a sua experiência. Cada crítica, ela se torna combustível para você melhorar. Cada dificuldade se torna uma lição que outros, na verdade, ainda não aprenderam. E o sétimo passo é você visualizar a abundância constantemente. A mente, ela funciona por imagens. Quando você visualiza o resultado, quando você sente a emoção positiva e você acredita no possível, a sua mente começa a encontrar os caminhos para realizar aquilo. Então não visualize apenas riqueza financeira, visualize o sucesso no seu relacionamento, na tua saúde, no teu aprendizado, nas oportunidades. A abundância é total, ela não é parcial, ela não está apenas ali no dinheiro. O oitavo passo é você assumir a responsabilidade total. É você parar de culpar as circunstâncias, é você parar de culpar as pessoas ou a sorte. Quem vive em escassez sempre encontra culpados. Quem vive em abundância sabe que cada ação, cada escolha, cada decisão é responsabilidade sua. Então assumir o controle é libertador, é poderoso. O nono passo é você celebrar as pequenas vitórias. Cada conquista, por menor que seja, é um degrau que reforça sua mentalidade para a abundância. Se você estudou 30 minutos a mais, se você criou algo novo, se você ajudou alguém, celebre. O cérebro, ele aprende que pelo reforço positivo, cada celebração cria motivação, energia, impulso. O 10º passo é você persistir até internalizar a abundância. No começo, você vai ter muitos pensamentos de escassez, vai ter um monte de momentos de dúvida, vai ter recaída, isso é natural. Agora, persistir significa você continuar aplicando os passos mesmo quando a mente vai tentar te sabotar. A persistência é que vai transformar os hábitos. A mentalidade vai transformar os resultados. E aqui está o ponto final que muda tudo. A mentalidade de abundância não é apenas sobre prosperidade financeira. É sobre liberdade emocional, clareza mental, força para você criar a vida que você deseja. Quem pensa em abundância não vive na ilusão, vive na escolha consciente. Escolhe agir, escolhe aprender, escolhe compartilhar, escolhe crescer, escolhe acreditar. O mundo oferece oportunidades infinitas. E se você seguir esses passos, não haverá limites para você. Você não será mais refém do medo, da falta, da dúvida. Você será alguém que cria, alguém que lidera, alguém que transforma. E o melhor, o seu exemplo vai inspirar outros a fazerem o mesmo, criando, na verdade, um ciclo positivo de crescimento, de expansão. Agora imagina
você aplicar isso na sua vida e a partir de hoje, aplicar não de vez em quando, mas diariamente. Observar os seus pensamentos, é trocar as crenças, é agir, é compartilhar, é celebrar. Imagine olhar para trás daqui a um ano e você perceber que tudo mudou na tua vida, porque você decidiu escolher a abundância. Imagine o seu negócio, a sua carreira, a sua vida pessoal, os seus relacionamentos fluindo de uma forma que antes parecia literalmente impossível. É exatamente isso que eu quero te oferecer com o e-book Do Zero ao Plano. É um guia prático para sair da mentalidade de escassez, para criar consistência, para construir resultados reais, para transformar a vida. Se você está cansado de tentar e de falhar, se você está pronto para dar o primeiro passo em direção ao nível maior de resultados, o caminho está na tua mão, está aqui no link da descrição desse vídeo. O futuro, ele não espera, a abundância não espera, a transformação, ela começa agora. A escolha é sua, continuar vivendo na escassez ou assumir o controle para expandir a sua mente, para criar a vida que você merece. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço.